Irmãos podem se sentar. Irmão, certa vez eu estava com a Vânia fazendo uma atividade em casa para tentar melhorar o ar do nosso quarto. Estávamos em uma luta grande contra o que a umidade faz. Nos quartos que não tem muita ventilação, ou nas paredes, onde existe muita absorção de umidade, que é o bolor que surge nas paredes. Nós estávamos brigando contra isso, quando nós descobrimos que atrás da cabeceira da nossa cama do quarto, ela estava então desenvolvendo muito bolor. Quando nós identificamos que aquele bolor estava ali, ele já estava em um tamanho muito grande e já estava tomando conta até mesmo da madeira da cabeceira. Nós tiramos todas as partes, limpamos, esperamos secar e colocamos de novo aquela cabeceira. Alguns meses se passaram e nós fomos ver se o bolor, se aquela umidade havia cessado, se estava ainda limpo. Novamente, o bolor estava lá. Mesma parede, havia sido tratada e o bolor havia surgido de novo. Tiramos a cabeceira, limpamos novamente, deixamos secar e fechamos. Nós observamos então que na cabeceira, onde haviam sido feitos furos, onde não havia sido colocadas fitas para então tampar o interior da madeira, elas haviam então concentrado ali os fungos e eles não tinham como ser limpos completamente, então eles sempre permaneceram próximo daquela parede, ajudando a propagar. Só que nós achávamos então que vamos pintar essas partes para tentar amenizar isso. Pintamos. Aí nós descobrimos que não era só a cama que estava com bolor atrás. Arrastamos um guarda-roupa, atrás do guarda-roupa toda aquela madeira estava embolorada também. Tivemos que limpar e aí assim nós brigamos com algo que nós achamos em todo o tempo que estava limpo, mas onde há um resquício de bolor que você não tira, ele tem uma facilidade muito grande de propagar e de continuar ali e de se manifestar até em outros lugares do mesmo quarto. É importante nós pensarmos nisso, porque se você tem uma superfície que você não limpa completamente ou que você acha que está limpa e não está, ela pode trazer toda a sujeira à tona. Ela pode infectar outros móveis e aí trazer então prejuízo para a sua saúde. Pensando nisso, nós então vamos estudar hoje a história de um rei que vai nos ensinar sobre uma limpeza. Vai ensinar sobre uma restauração, só que uma restauração não parcial, mas algo de forma completa, a restauração total, onde Josias vai nos mostrar então como fazer isso através então do seu reinado. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo de número 8. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó, os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso e em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã,
filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Vamos orar mais uma vez, feche os olhos. Querido Deus, nós estamos perante a Tua palavra, nesta porção que acabamos de ler, nessa história rica em detalhes, rica, Deus, em fé, Deus, que o Senhor pode nos conceder, ó Pai. Para isso nós carecemos de entendimento, para que o Senhor assim nos conceda esta fé, o Senhor nos conceda este crescimento, a maturidade. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor conduza os nossos pensamentos, conduza o que nós vamos conversar sobre a Tua palavra, para que tudo, ó Deus, venha trazer honra e glórias ao Teu santo nome somente. Que o Senhor nos abençoe e assim, ó Pai, nos conceda, ó Pai, transformação através do conhecimento da Tua verdade. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a história de Josias, ela então vem com um passado, né? Um passado que é muito importante de nós identificarmos aqui. Nós estudamos na semana passada a história de Ezequias. Ezequias que havia restaurado todo o reino de Judá. Ezequias que havia trazido novamente a celebração da Páscoa, a arrecadação dos dízimos. A história então continua. Ezequias morre, seu filho Manassés assume o trono. Manassés faz aquilo que é mal perante o Senhor, desvia-se completamente da vontade de Deus ao ponto dele restaurar os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia tirado e chegar ao ponto de então buscar adivinhos, de sacrificar seu filho. Então ele começa a ter atitudes completamente abomináveis ao Senhor. Manassés então morre, seu filho Amon assume o trono e Amon não deixa os caminhos do pai. Amon faz aquilo que é mal perante o Senhor. E quando Amon então morre, agora Josias, o seu filho, assume o trono. Este é o contexto, esse é o cenário que Josias encontra quando ele assume o reinado. Porém, o texto nos mostra então que ele vai assumir este reinado com 8 anos de idade. O texto traz alguns períodos da fase de desenvolvimento de Josias. Mostra ele com 8 anos de idade, depois mostra ele com 16 anos, mostra ele depois com 20 anos e depois com 26 anos. Alguns momentos do desenvolvimento deste rei, que ainda é uma criança, mas que recebe essa responsabilidade, como de costume, com um tutor, alguém que estaria o acompanhando até que ele tivesse idade de fazer isso sozinho. Como é que Josias, então, começa a conduzir Judá para uma restauração? Esta restauração, quero trazer destaque a esta palavra que eu coloquei como sendo total, é porque ela não vai envolver somente uma parte do povo, mas que em todos os momentos nós vamos destacar que o texto nos lembra que é a restauração para todo o Israel. E a primeira coisa, então, que observo que Josias começa a fazer é o acrisolamento. Uma palavra, então, que nós encontramos como referência, inclusive em Isaías. Isaías capítulo 48, versículo de número 10, o Senhor fala que estava então acrisolando o seu povo, para nós podermos então entender o que é esta palavra, o que ela tem a ver com Josias. Eu vou ler o texto. Diz o seguinte: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Acrisolar então é o ato de tornar puro. Nós vemos então que o Senhor está dizendo através de Isaías para o povo, ele está dizendo que ele está purificando o seu povo. Porém, não resultou da mesma forma com a prata, porque ela não passou pelo mesmo processo. O povo, como ele diz, foi provado na fornalha da aflição. O Senhor, ao longo da história de Israel, acrisolou ou conduziu o seu povo à purificação nos momentos de aflição, como no caminhar pelo deserto, quando eles certas vezes reclamaram, murmuraram, quando o Senhor Deus estava ali lapidando eles. E também nos períodos de exílio, Deus usou esses momentos para a purificação do seu povo. Josias, neste instante, então, ele começa a este processo de levar Israel ao acrisolamento, a esta purificação. Mas veja que interessante, então, como é que o texto mostra nessa narrativa que ela é crescente. Primeiro, você encontra, então, Josias, como ele diz, então, versículo de número 3, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço,
começa a buscar ao Senhor. Você precisa se lembrar então que o Josias, criança de 8 anos, ele cresce ainda no lar onde Amon, seu pai, era idólatra, onde o seu avô, idólatra, sacrificou filhos e fez coisas abomináveis ao Senhor. Então veja, você tem aí desde os 8 anos até o 8º ano, ou seja, 16 anos que ele completa, onde ele começa a buscar ao Senhor. Ele começa a buscar ao Senhor com 16, e então o texto no versículo 3 ainda diz: no 12º ano, ele começa a purificar a Judá e a Jerusalém. Então veja, não é de imediato que aquele rei de 8 anos começou a fazer o que era reto perante o Senhor. Quando ele tinha 8 anos, ele começa, mas só com 16 busca o Senhor, e nós vemos então somente que com 20 anos ele conduz então Israel a esta purificação. O que ele faz? Destrói os altares. Ele chega naquele local e ele começa a destruir as imagens, ele começa a quebrar tudo que eles tinham construído, que era desagradável ao Senhor. Ele não faz isso só em Judá. O texto diz, vejam no versículo de número 6, ele faz o mesmo nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Os irmãos precisam se lembrar que nós temos aqui então um rei do sul, nós estamos falando ainda no período da divisão, do sul, que conhece a história que está acontecendo no norte. O norte já foi levado ao exílio, mas ainda existem alguns remanescentes que permanecem ali e estão vivendo em meio às ruínas. Vejam que interessante, então, nesse momento, que o rei não está preocupado com a purificação só do seu povo de Judá. Ele está pensando na restauração total. Ele está pensando naqueles que estão no sul e está pensando naqueles que estão no norte. Ele poderia ter ignorado os do norte, mas este rei está sendo enviado como um filho de Davi para trazer então restauração a todo o Israel. Todos aqueles que servem ao Senhor, que são realmente do Senhor, Ele está então os conduzindo à restauração. Este acrisolamento, esta purificação, nos ensina então como nós podemos conduzir outras pessoas a esta prática, a este caminhar. Se você conhece alguém que está então vivendo em meio ao pecado, alguém que é idólatra, alguém que está longe do Senhor, se você olha para a história de Josias, qual é o primeiro passo que você tem que fazer para que você possa conduzi-la à purificação? Você olha o texto, talvez a primeira ação de Josias, que fique mais forte aos nossos olhos, é o versículo 4, quando eles começam a derrubar os altares, despedaçar aquilo então que haviam construído que era desagradável a Deus. Essa atitude é uma atitude que você vê muito presente hoje em grupos religiosos, extremistas, cristãos ou não, pessoas que consideram o outro impuro. O que eles fazem para retirar então aquela vida que eles têm? Eles chegam impondo para essas pessoas que eles devem abandonar o pecado, sem mesmo que eles tenham consciência disso. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que se dizem evangélicas que entram em igrejas católicas, ou que já entraram, e começaram a quebrar as imagens que estavam ali. Quebraram as imagens, a igreja continuou de pé, as pessoas que serviam ali continuaram da mesma forma na religião. Aquilo não levou elas ao entendimento, não levou elas a uma mudança de postura, muito menos a purificação, gerou apenas ódio por aqueles que fizeram isso. Isso mostra que nós, muitas vezes, não vamos chegar quebrando algo na casa das pessoas, apesar de que alguns ainda fazem isso. Mas às vezes nós queremos forçar as pessoas a abandonar uma vida sem que elas compreendam o que elas precisam viver para agradar a Deus. Então, como então podemos conduzir a outras pessoas à purificação? O que aconteceu com Josias? Ele não surgiu de imediato um rei que estava vivendo em santidade. Ele não foi de imediato um rei que fazia aquilo que era agradável ao Senhor. Ele era uma criança de 8 anos, ele foi acompanhado por um tutor até os 16, onde ele começa a buscar a Deus, e até os 20 ele aprende, para que ele possa, com 20 anos,
começar a conduzir Judá, Jerusalém e as outras cidades a uma vida de purificação e de santidade ao Senhor. Nós vemos aqui um processo. Purificação, santidade não acontecem de uma hora para outra. E por isso é preciso este acompanhamento. Essa tutoria que essa criança recebe, todos nós precisamos. E todos aqueles que chegam à igreja, que querem servir ao Senhor, conhecer mais a Deus, elas vão precisar disso. De alguém que esteja disposto a caminhar com elas. Quanto tempo? Quanto tempo demorou para que Josias começasse a purificar a Judá e a Jerusalém? 12 anos. Você pode conhecer pessoas que você olha e diz assim, mas ela começou a frequentar a igreja faz 6 meses. E como é que ela não mudou ainda? Por que ela não abandonou esta vida? Talvez alguns, rapidamente, eles mudem, eles entendam. O Senhor conceda a eles esta clara compreensão e fé para que eles convertidos mudem completamente de vida. Mas alguns vão demorar um longo período. Nós demoramos o tempo que Deus trabalhou em cada um de nós para nós sermos transformados. Abandonarmos práticas que não fazemos mais, por quê? Pela fé o Senhor nos concedeu maturidade. Josias foram 12 anos. Muitos vão precisar de um acompanhamento até maior ou até durante toda a sua vida. Então como é que nós conduzimos as pessoas à purificação? Não é chegando destruindo aquilo que elas creem. É mostrando a elas, não destruindo, digo de uma forma extremista, né? É mostrando, de forma pacífica, pregando o Evangelho, acompanhando elas, mostrando misericórdia, mostrando o diálogo que você quer ouvi-la, porque ela é uma pessoa que tem as suas lutas, suas dificuldades e um caminhar que fez com que ela chegasse até aquele momento. Josias tinha uma família idólatra, ele precisou de orientação para começar a buscar e depois então passar a purificação. Então veja, ele foi acompanhado para depois dos 16 anos de buscar a Deus, ele conseguiu identificar o que estava errado, o que era preciso tirar do reinado para que ele pudesse então conduzir Judá, Jerusalém e todo Israel que ainda estava no norte para que pudessem servir ao Senhor. Esse exemplo de Josias é aquilo que nós vemos em todos os encontros de Jesus, todos os momentos. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Era alguém, então, que vivia longe, que não acreditava nele, uma pessoa que não confiava nas promessas do Messias. Ele caminha com ela. Quanto tempo? Talvez um curto período de tempo foi o suficiente para ela acreditar quem é que estava diante dela. E ela sai, volta para Samaria, pregando o Evangelho e muitos se convertem. Zaqueu soube de Jesus quando ele estava passando. Jesus manda ele descer, ele vai até a casa. Então veja quanto tempo. Um curto período de tempo, né? Agora você pega a história de Pedro. Pedro caminha então com Jesus ao longo de todo o ministério. Ele é aquele crente que é fervoroso, que é fiel em todo o tempo? Não. Ele oscila. O acrisolamento na vida de Pedro, a purificação, ela acontece num processo. No tempo que o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro, ao ponto de Pedro negar a Jesus. E depois se arrepender, voltar ao Senhor e continuar pregando o Evangelho. Mulher adúltera, a mesma forma, o encontro ali somente com Jesus, trazem ela, acusam ela, ele diz, vá e não peques mais. Acompanhou ela há quanto tempo? Curto período de tempo, mas fez isso, né? Os discípulos no caminho de Emaús, ele estava com eles numa caminhada apenas, um trecho. E ele pôde então fazê-los entender, explicou a palavra, e isso fez com que eles entendessem a realidade e a fé deles fosse restaurada. É preciso então acompanhamento. É preciso então que este discipulado que Jesus então faz, ele seja aplicado em todos aqueles que são cristãos. E todos os cristãos, é a ordem de Jesus, façam novos discípulos, ou seja, sejam professores, ensinem alguém, caminhem com alguém, instruam para que eles possam ser conduzidos também à mesma purificação. Interessante nós destacarmos o versículo 6, porque essa purificação, ela é para toda a igreja, todo o povo do Senhor, né? O que nós não podemos então é segmentar, né? Ah, não, eu vou só cuidar desses, porque são mais fáceis.
Esses têm menos problemas, esses aqui já foram trabalhados por outras pessoas. Ah, não, esse grupo aqui que acabou de chegar na igreja é difícil demais, esse eu não quero. Não, é purificação para um todo. Vamos ver o que é que Deus está fazendo através das nossas vidas. Eu tenho certeza de que você tem alguém que você tem maior confiança para que você seja discipulado e alguém que te procura para pedir conselhos, para conversar com você, para que você possa orientá-los. São pessoas que Deus vai usar para nos purificar, nos direcionar, nos exortar, e também pessoas às quais Deus vai usar as nossas vidas para nós podermos então ajudá-las a caminhar para esta purificação, este acrisolamento. Alguém quer comentar alguma questão sobre este acontecimento, nessa transição na vida de Josias? Verdade. Sim. Verdade. Não só no indivíduo, olhando como comunidade. É bem colocado aqui pelo Tiago, Temos dificuldades que às vezes demoram anos para serem tratadas, Erros de postura, seja da membresia ou da liderança, que às vezes demora para ser tratado, Porque nunca foi dito, nunca foi exortado, às vezes foi, mas é um tempo que Deus está trabalhando para restaurar isso tudo. Obrigado, Tiago. Mais alguém? Alguma questão, irmãos? Isso. Isso. É a paciência, Que nós podemos observar a paciência que Deus tem conosco primeiro, para nós podermos aprender com Ele quanto Ele é longânimo, para nós olharmos para nós, família, na fé, quanto nós somos pecadores e precisamos deste olhar de misericórdia uns para com os outros, porque às vezes você vai caminhar com alguém, passou um tempo, ela volta, como a Vânia falou, daí você vai ter que ensinar de novo, ela volta, você vai ter que ensinar de novo, e aí vai demandar a sua fé, paciência, amor, para que ela possa então chegar a essa purificação e entender realmente o que ela precisa fazer. Mais alguém? Alguma questão? Quer colocar? Vamos então continuar. O texto vem nos mostrar então que esta purificação, este acrisolamento que acontece, nós vemos aqui na vida de Josias, e aí então ele começa a conduzir a Judá e a Jerusalém, geram frutos, traz uma reação para o povo de Judá. E esta reação é o próprio envolvimento deles naquilo que era preciso fazer para que Judá e todo o povo de Israel então continuassem servindo ao Senhor. Você vê então no versículo de número 8, que ele diz então, no 18º ano ele começa a conduzir o povo à restauração da casa do Senhor. Ele direciona, tem alguns nomes que são destacados aqui, entre eles nós temos Ilquias, o sumo sacerdote. E é para Ilquias, o sumo sacerdote, que eles fazem um recolhimento das ofertas, dos dízimos, e eles entregam para que ele pudesse fazer o quê? Direcionar. Ele vai pegar aquele montante de recursos e vai direcionar para os carpinteiros, vai direcionar para aqueles que vão lapidar as pedras. Para quê? Para que o templo, para que a casa do Senhor, então ela possa estar novamente pronta para que eles se reúnam e cultuem ao Senhor. O texto então diz no versículo de número 11, deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Então vejam só, o texto mostra para nós que Ilquias recebe esse dinheiro, ele distribui o dinheiro e os trabalhadores que recebem o dinheiro, eles fazem, parece óbvio, mas é importante que o cronista está destacando aqui. Ele está mostrando passos. Porque veja então que eles fazem isso de forma fiel. O versículo 12 começa dizendo isso. Os homens procederam
fielmente na obra. Eles poderiam ter roubado dinheiro, eles poderiam não ter feito, eles poderiam ter feito de forma mal feita, mas não. São servos do Senhor e eles fizeram isso de forma fiel. O que isso nos ensina quanto à restauração total de um povo, de uma comunidade ou da igreja? Quanto ao envolvimento, como envolver as pessoas na obra do Senhor? É interessante que o texto nos diz, então, que há este processo todo. Porque, em primeiro lugar, você observa, então, que é necessário a própria caminhada. Não tem como você envolver as pessoas em uma obra se você não estiver com elas. Se você não mostrar a elas aquilo que está acontecendo e mostrar a elas as necessidades. Josias, então, ele se aproxima deles, ele chama alguns para ajudarem ele no quê? Na reparação do templo. Então veja, além dessa caminhada, dessa proximidade que ele tem com aqueles que vão trabalhar, ele revela para eles os objetivos. Nós vamos, ele diz então, Safã vem aqui, Maazéias vem aqui, Joá vem aqui. Uma reunião. Nós vamos restaurar a casa do Senhor. Ele deixa claro o objetivo. Ele deixa claro onde eles querem chegar. Para depois disso, então, conduzir aos processos. Vamos arrecadar, nós vamos precisar de tanto para reformarmos a casa do Senhor. Arrecadaram. Arrecadado, então, o que o texto mostra, direcionam os recursos, fazem o serviço. E é interessante, então, que depois o texto nos mostra, nos versículos 16 e 17, o que vai acontecer. Alguém lê para nós, por favor? 16 e 17 do capítulo 34. Vejam só o que ele está mostrando para nós. Que havia organização. Aquelas pessoas se envolveram porque haviam processos, havia liderança, havia clareza, havia comunicação. Então, quando nós pensamos em um serviço em equipe, nós precisamos observar que a palavra nos mostra em vários momentos isso. Quando existiam vários trabalhando, eles então se comunicavam, conduziam o processo de forma clara e prestavam um relatório. Olha, foi arrecadado tanto, rei. Nós distribuímos para eles. Eles fizeram o serviço assim como o Senhor, então, os encomendou. Veja o quanto é importante este, vamos chamar de feedback, né? Quem está fazendo, trazer um relatório para aqueles, então, que estão à frente, que são líderes, como aqui no caso, o rei Josias. Um exemplo muito parecido com esse que acontece com Josias é aquele que está em Neemias capítulo 3. Neemias, ele sabe da dificuldade, ele precisa restaurar as muralhas de Jerusalém, e o que ele faz? Ele vai até o lugar, examina de noite, ele observa tudo o que estava acontecendo, quais portas queimadas, quanto da muralha estragado, reúne os príncipes, conta para eles, e cada um deles começa a realizar o serviço. Eles fazem aquilo que era preciso porque havia liderança, diálogo, clareza, objetividade. Às vezes nós pensamos isso, né? Poxa vida, mas não tem pessoas para trabalhar na igreja. Onde é que estão essas pessoas? Será que existe todo esse processo? Será que existe sempre toda essa clareza? Será que nós não falhamos muitas vezes em olhar e dizer, não, está faltando aqui um direcionamento claro. As pessoas não sabem onde elas vão chegar. Elas não sabem o que elas têm que fazer, então por isso elas não entendem o motivo. Por que elas vão servir na obra do Senhor? Então nós precisamos observar aquilo que Josias faz e mostra que isso faz parte da restauração. Mas veja que isso não é feito somente por aqueles que eram do sul de Judá. Alguém pode ler o versículo 9, por favor? Isso. Vejam só, então, quem é que está servindo aí? Quem é que está se envolvendo nisso? Não é só Judá.
todo Israel. Aqueles que estavam em Manassés, os de Efraim, que são os do norte, também se envolveram. E veja então que Josias, ele traz a mesma postura que Ezequias tem. Ezequias não pensa apenas no sul, Ezequias pensou em todo Israel. Josias, da mesma forma, não está pensando somente em uma parte do povo, ele não segmenta, ele entende que o povo do Senhor é um povo só. Então, da mesma forma, nós vemos que este envolvimento na obra, ele deve ser pensado para todos. Todos aqueles que servem ao Senhor precisam entender aquilo que precisa ser feito para que eles possam, então, participar daquilo que Deus está fazendo nas comunidades, nas igrejas ou nas cidades. Veja, então, nós temos aí um processo, purificação, acrisolamento, que gerou o envolvimento, porque eles já estão, então, conduzidos aí por um rei que foi purificado, por uma nação que está sendo purificada, os altares foram derrubados e agora eles são capazes então de servir ao Senhor. E nós vamos passar para um terceiro ponto. Antes, alguém gostaria de comentar alguma questão sobre este envolvimento? Sim, sim. E aí nós temos essa ponte, né? Não só essa imagem que acontece através dos reis, mas o que Jesus vem fazer depois, né? Unindo todos aqueles que pela fé agora servem ao mesmo Deus, né? É muito importante nós vermos esta unificação, né? Esse povo que se está reunindo a todo tempo aí para poder servir ao Senhor como um só povo, né? Mais alguém quer comentar alguma questão? Vamos passar então para o último ponto que eu gostaria de destacar aqui nesta narrativa, e esta está a partir do versículo de número 19. Queria pedir que alguém fizesse a leitura para nós, do 19 até o versículo 21, por favor. No mesmo capítulo, tá? Neste momento, a restauração da casa começa, a casa do Senhor está sendo conduzida, conforme nós vimos a arrecadação, os trabalhadores que se levantaram, e no meio então daquele processo todo, o texto diz no versículo de número 14, que acharam o livro da lei no meio daqueles escombros. Eles então trazem aquele livro até o rei, fazem a leitura, e a partir do versículo 19 nós vemos a reação do rei. Ele rasga suas vestes, uma postura de humilhação perante o Senhor, porque ele começa a ouvir palavras que ele não estava obedecendo, ele não estava ali, portanto, diante de tudo aquilo que Deus estava direcionando naqueles textos, e ele então pede para que seja consultado o Senhor. Para quê? Para que eles pudessem todos ser guiados. Nós temos que lembrar então que nós temos aí uma história. Manassés foi um rei idólatra, Amon foi um rei idólatra, e Josias ele chega para trazer essa restauração. Ele chega sendo como a luz então de Davi, como os textos vêm trazer. Então até mesmo os sacerdotes faziam coisas que não eram agradáveis a Deus. Eles tinham práticas que eram práticas desagradáveis passadas pelos outros sacerdotes que eram idólatras. Porque em muitos tempos Israel abandonou a lei do Senhor e começou a transmitir
ensinamentos criados por homens, apenas via oral, isso foi se distorcendo e eles começaram a ter práticas desagradáveis. Uma tradição foi se criando. Quando ele pede para consultar ao Senhor, buscar ao Senhor, ele está pedindo para que fosse então orientado. Nós precisamos de uma orientação. E aqui então o texto mostra uma profetisa, versículo 22, profetisa Hulda, e ela então é consultada e ela traz uma resposta. Sobre este rei não haveria nenhum tipo de julgamento, pois ele teve um coração quebrantado diante do Senhor, pela sua postura de humildade, então os seus anos de reinado seriam anos de paz. Porém, ao povo, o Senhor ainda vai trazer então o julgamento pela desobediência. E nós vamos ver isso no final então da história, até o exílio da Babilônia. Nós temos a encerrar até o final deste ano, o que vai acontecer então também com Judá. Mas veja então que o texto nos mostra uma postura. Veja que houve o acrisolamento, a purificação, o envolvimento como fruto disso, e por fim nós vemos então Josias conduzir o povo a um quebrantamento. Este povo então, depois que eles descobrem aquilo que estavam fazendo que era errado, são levados pelo rei a uma nova aliança, a restauração desta aliança. Mas mais uma vez, não é apenas Judá. O texto então diz para nós, no versículo de número 21, consultai por mim e por todos os restantes em Israel e em Judá. E depois nós vamos ver no versículo 29 a resposta do povo. Então, deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram, e mais à frente então eles vão aceitar esta proposta, e eles vão começar então a nova aliança, restaurando essa aliança com o Senhor. Todos então aceitaram isso. Veja então mais uma vez, nós estamos falando aqui de uma restauração de uma parte, é do todo, é o povo inteiro do Senhor que está aqui se envolvendo, uns com os outros, um ajudando o outro, se preocupando e levando todos a um serviço ao Senhor, a um culto que é agradável a Deus. E muitas vezes nós precisamos então responder a essa questão: como é que eu posso levar alguém à verdadeira adoração? Como é que eu levo alguém ao compromisso a Deus? Você encontra aí muitas pessoas que se dizem cristãos e não são realmente comprometidos. Fazem às vezes uma parte, mas uma outra, você observa, não, essa daqui ela não quer fazer, ela não se compromete com uma vida com o Senhor. Qual foi a diferença então que nós vemos ali? Leitura da palavra. Primeira coisa que acontece então naquele instante é que nós temos então Ilquias encontrando o livro da lei. A palavra do Senhor ela é lida, mas é interessante que essa palavra gera um arrependimento. E depois ela é lida novamente. Nós vemos então que essa leitura acontece em dois momentos. Por quê? Primeiro, este quebrantamento acontece com o rei. O rei ouve o livro da lei. O rei é quebrantado pelo Senhor. O rei se arrepende daquilo que estava fazendo, como no versículo 19 diz, para depois ele chegar então diante de todo o povo, como o texto mostra para nós, e ele lê as palavras do livro. Versículo de número 30 então nos diz isso. O rei subiu à casa do Senhor, todos os homens de Judá, todos os moradores, sacerdotes, levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Ele passa isso para eles. Isso gera então neles o entendimento, isso gera neles esse quebrantamento, para que eles possam então servir ao Senhor. Mas veja que então nesse momento é hora então que eles conseguem expor o que estava errado, expor para eles o que era preciso voltar, porque a aliança precisa ser restaurada. E então eles voltam a este compromisso com o Senhor. Quando nós fazemos este processo, nós então sabemos que o final, a colheita desta vida de quebrantamento, de uma verdadeira adoração, ela depende do Senhor. Você precisa estar junto com Deus, você precisa estar em comunhão com o Senhor, para que você possa conduzir outros a entender a palavra, para que outros possam então se arrepender, através de uma explicação clara, através de um aprofundamento aí das Escrituras que você pode levá-los. Sempre então com a certeza de que é o poder de Deus que vai agir na vida das pessoas. Se aquele povo naquele instante foi levado à restauração pelo rei, é porque o Senhor estava agindo através dele. Porque Deus o abençoou, concedeu a ele autoridade para que ele pudesse então
conduzi-los de volta ao caminho. Atos capítulo 11 nos lembra deste arrependimento que foi gerado então pelo Senhor. E diz: logo, também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então nós observamos, irmãos, este processo para uma restauração. Aquele povo agora, durante o reinado de Josias, está vivendo em um culto que é agradável a Deus, estão vivendo em um compromisso com o Senhor, porque o texto diz que eles não se desviaram de seguir ao Senhor enquanto viveu o rei. Diz no final do versículo de número 33. Então vejam só, eles foram conduzidos, primeiro, purificação. O rei, a liderança, ele tirou todos aqueles altares. Depois eles se envolveram na obra, eles começaram a ser conduzidos a isso, para então conseguirem adorar ao Senhor através do entendimento do livro da lei, que foi então retirado daqueles escombros. 3 processos aí muito claros. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre este último? Apenas para nós então recordarmos aqui as 3 perguntas que nós podemos então responder através da história de Josias: como conduzir outras pessoas à purificação, uma vida de santidade, como envolver as pessoas na obra do Senhor e como levar alguém à verdadeira adoração e ao compromisso com Deus. Lembrar que isso tudo é um processo. Não aconteceu de uma hora para outra, de um dia para o outro com Josias, foram anos, e com o povo também através daquele agir que o Senhor então estava conduzindo por meio do rei. Quando nós olhamos para a nossa vida, nosso contexto, nós temos que lembrar então que a restauração, ela deve ser realizada de forma geral, para todo o povo. Não pensar apenas em uma comunidade ou em um grupo ou uma família, não. É se preocupar com o todo. Todos precisam buscar uma vida de purificação, de santidade, para que o culto, o serviço a Deus, seja, portanto, de forma agradável ao Senhor. Como nós falamos no meio do nosso estudo, não existem segredos para isso. Para esta vida, para esta caminhada, o Senhor Jesus, então, nos revelou de uma forma simples: façam discípulos de todas as nações. Para que a comunidade, para que o povo do Senhor, como Isaías fez, conseguisse chegar neste patamar de quebrantamento, de aliança e compromisso, ele estava junto com o povo, ele os orientou, ele esteve, então, os instruindo como deveriam fazer todo o serviço e mostrou isso primeiro em sua vida. Fazer discípulos é, então, essencial. A igreja que conseguir realizar este, chamar de método que Jesus deixou para nós, ela futuramente colherá então os seus frutos, de todo o serviço, com o envolvimento dos santos, com pessoas comprometidas, com pessoas que adoram ao Senhor. Por quê? O discipulado é algo contínuo. É algo que, se você encontra alguém que está fora do caminho, essa pessoa vai ser então corrigida por aqueles que o acompanham. Jesus fazia isso. Jesus redirecionou os seus discípulos, os apóstolos, quando eles erraram. Ele os colocou novamente no caminho certo para que eles pudessem honrar ao Senhor. E esses frutos então foram colhidos com o tempo em que o Senhor estava agindo em seus corações. Irmãos, a restauração é possível a qualquer igreja, a qualquer comunidade, a qualquer pessoa que esteja distante do Senhor. Basta apenas nós olharmos para o Senhor, lembrarmos de sua palavra e lembrarmos daquilo que é agradável ao Senhor. Nós todos podemos fazer parte desta ação, daquilo que Deus já está fazendo. Basta então nós, como Josias, começarmos em nós a uma purificação, buscando a Deus de coração sincero, quebrantamento, arrependimento, e assim vamos ver mudança em nós e aos poucos mudança naqueles que estão ao nosso redor, com quem nós vamos caminhar. Que Deus nos abençoe para nós podermos viver isso, viver aquilo que Josias viveu. Esta restauração, esta mudança, ver a diferença na comunidade que renova a sua aliança com o Senhor porque vive uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe para nós podermos entender o agir do Senhor através então da sua própria clareza que Ele pode nos mostrar e assim mantermos firmes o nosso objetivo de honrar ao Senhor em tudo aquilo que fazemos. Vamos nos colocar em pé nesse momento.